Que coisa, hein, igreja? Meu Deus. Poderoso nome de Jesus, né? Glória a Deus pela vida dessa igreja, a liberdade que a gente tem de exaltar o nome de Jesus, amém? Olá, igreja, então eu me chamo Ranulfo. Eu fiquei poupando ali um pouco a voz, porque de manhã eu acho que eu extrapolei um pouco, então, mas que poder, né? Graças a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água, me achar aqui. Bem, antes de orar, eu quero ler o texto com vocês, o texto do profeta Isaías, capítulo 1. O nosso tema de hoje é adoração genuína. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 20. Depois eu quero orar com você, depois que nós terminarmos a leitura desse texto. Está sendo projetado aí, não? Ok. Isaías, capítulo 1, verso 20, diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Uma nação rebelde, ouçam os céus, escute a terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, devastado como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, com a tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, você, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me ofereçam tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, que lhes pedi que pusesse os pés em meus átrios, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias, cheia de iniquidade, suas festas de lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio, tornam-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpe-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. Amém? Texto duro, né? Vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo possa falar tudo aquilo que Ele quer falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Pai, nós nos rendemos a Ti novamente diante da Tua palavra agora, que é uma palavra viva, verdadeira, é a palavra que tem o poder de transformar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, e nós nos rendemos ao Senhor. Pedimos que a Tua graça, o Teu poder continue se manifestando, tendo a liberdade de falar com a Tua igreja nessa noite. Nós nos rendemos aqui. Me livra de mim mesmo, Senhor. Eu só quero fazer Tua vontade nessa noite e falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Talvez esse para mim, talvez não, com certeza para mim, esse é um dos textos mais fortes, aonde Deus, Ele exorta o seu povo. Quando você passeia ou lê as Escrituras Sagradas, a gente vai se deparar com algumas passagens que dá até para se questionar, meu Deus, Deus falou desse jeito, Deus se expressou dessa maneira. E quando nós olhamos para esse livro do capítulo 1 do profeta Isaías, a gente se depara com essa realidade. Deus trazendo uma palavra de exortação, e o profeta Isaías, então, ele tinha essa missão de transmitir ao povo tudo aquilo que era repulsa no coração de Deus. Tudo aquilo que estava gerando indignação era responsabilidade agora do profeta Isaías transmitir para aquele povo que os seus pecados, eles estavam sendo uma ofensa para Deus, o tipo de culto, o tipo de adoração que estava sendo entregue, prestado diante do Senhor. Deus estava dizendo, isso para mim não serve. Então, quando nós olhamos para essa realidade de Isaías, capítulo 1, nós vamos enxergar Deus chamando o povo para viver não só arrependimento e retidão. Arrependimento que envolve quebrantamento de coração, mas também retidão que envolve justiça. Não a justiça da perspectiva terrena, mas a justiça com a perspectiva do alto, justiça que vem de Deus. Então nós temos alguns aspectos que pode caracterizar o que é uma adoração genuína, verdadeira, mas nós também vamos olhar para esse texto e vamos nos encontrar com algumas coisas que Deus está dizendo, olha, isso para mim não serve, isso eu não recebo, isso para mim não é oferta, isso para mim não é adoração. Então eu cheguei ao conhecimento de uma pesquisa que o nosso país, o Brasil, ele, nos últimos 10 anos, ele teve um percentual de 61% do crescimento de pessoas que se dizem terem se convertido ao Evangelho. E o mesmo Instituto de Pesquisa, ele projeta que os próximos 10 anos, a nossa nação, o Brasil, a metade da população brasileira, ela toda estará convertida, a metade da nossa população. Então nós estamos falando que 2028, nós vamos ter metade, hoje somos o quê? Mais de 200 milhões de habitantes, é isso? Sim ou não? Ok, está dizendo que a metade vai ser. E eu estou me perguntando que tipo de igreja nós vamos ter daqui a 10 anos. Eu quero estar lá, né? Eu estou com 47, então acho que eu vou estar lá. Se não acontecer nenhuma coisa no trajeto aí de Deus pensar diferente, mas eu quero estar lá para ver que tipo de igreja. Que tipo de igreja nós vamos ser então daqui 10 anos? E que tipo de fé, que tipo de expressão
pessoas vão encontrar na igreja de Jesus. Então, se nós estamos experimentando de fato um crescimento genuíno, verdadeiro, de pessoas que estão se convertendo, a minha pergunta é: que tipo de adoração está sendo entregue a esse Deus? Qual é a manifestação que está acontecendo no coração de pessoas que se dizem que agora professam a fé em Deus? Quando nós vamos olhando esse texto, Isaías vai dizer no capítulo 1, verso 3, de que Deus ele faz uma comparação de que, verso de número 3 diz que, licença para colocar o óculos, o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. Meu Deus, o que Deus está comparando o seu povo com animal? Que animal tem a capacidade de reconhecer quem é o seu dono? Um jumento sabe quem é o seu proprietário, mas Deus está dizendo: olha, mas meu povo não sabe quem eu sou, não sabe nada. É muito forte isso. O que podemos aprender então quando nós lemos e olhamos para esse texto? Qual é o tipo de adoração então que Deus recebe, mas também qual é o tipo de adoração que Deus rejeita? Vamos trazer isso para o nosso contexto. Se então hoje o modelo de igreja que nós vivemos, a Bíblia diz que o Pai, Deus, procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero então andar por 4 aspectos dessa adoração genuína. O primeiro aspecto é que Deus rejeita uma fé que não é capaz de modificar a vida. Se você perguntar para qualquer pessoa do seu relacionamento, ou você fizer um censo, uma pesquisa, 90% das pessoas da qual você perguntar se elas têm fé e se elas acreditam em Deus, elas vão dizer que sim. Mas quando a gente entende que fé não é algo produzido por conta do nosso coração, a fé é um dom de Deus dado de maneira gratuita. É Deus que derrama isso sobre a nossa vida. Então, se nós entendemos que a fé é dada por Deus, essa mesma fé, ela tem o poder de transformar a nossa vida de dentro para fora. É a fé que nos leva para um ambiente de adoração, aonde eu vou reconhecer as minhas misérias, as minhas fragilidades, e vou reconhecer que eu preciso de Deus, do Espírito Santo, todos os dias da minha vida. Essa é a verdadeira fé, que nos leva para um ambiente onde nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. Mas essa mesma fé que vai modificando a nossa vida, ela também vai externar algumas obras, minha e sua, daquilo que Deus está fazendo dentro do nosso coração, para casar com aquilo que Deus diz que a fé sem obra é morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé em Deus, mas as minhas obras, as minhas atitudes, aquilo que eu faço não representa quem Deus é. Então nós olhamos para isso. Isaías estava dentro de um contexto onde havia ordem expressa. Havia ali um templo, um lugar onde o sacrifício, a oferta tinha que ser entregue. Agora hoje, qual é o lugar da adoração? Pode ser aqui porque nós estamos aqui agora, amém? Onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome ali, mas hoje a adoração ela pode ser em qualquer lugar, sim ou não? Pode ser no meu quarto, no meu carro, no meu banheiro, na minha sala, no jardim, por onde você andar, eu e você podemos parar e se voltar para Deus e adorar com o nosso coração. Agora Isaías então estava dentro de um contexto aonde a fé, ou a demonstração de fé, exigia que o homem ou a mulher que fosse se encontrar com Deus, deveria trazer alguma coisa nas suas mãos. Olha que interessante, livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 16, ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu caí nesse pecado aqui, antes da minha conversão. Por quê? Você pode rir, mas o que eu vou te falar é verdade.
Quando eu chegava louco de cocaína, de uísque em casa de madrugada, de vez em quando eu clicava lá na TV e eu via os caras passando com aqueles pacotes de dinheiro nas costas. E na minha cabeça é assim: meu Deus, eu não posso ir para Deus de mão vazia, tem que levar alguma coisa. E na minha cabeça Deus gostava de dinheiro. Era assim. Na minha cabeça era assim. Pode parecer loucura um ser humano pensar isso, mas na minha cabeça era assim. E no meu mundo de bandidagem, criminalidade, eu me lembro do último assalto que eu falei: tia, ora para o assalto dar certo. Porque se der certo eu vou dar o dízimo do Senhor. Eu vou chegar com alguma coisa lá. É verdade, porque eu acreditava que você tinha que levar alguma coisa. Eu não sei se esses caras pegou esse versículo que pede para o cara da casa, carro, né? E está aqui, né, meus caras podem usar a palavra e dizer: vem com alguma coisa aí, né? Pessoas que são lesadas e tomadas por esse conceito errado, de que agora o homem precisa comparecer perante Deus trazendo alguma coisa. E realmente nós precisamos, mas agora a Bíblia diz que o sacrifício que Deus espera receber de nós é a nossa vida como um sacrifício vivo diante do altar do Deus Todo-Poderoso, e dizendo: Deus, pode queimar a minha vida, porque eu quero ser seu para toda a vida. Faz o que o Senhor quer da minha vida. É essa oferta que agora Deus espera de mim e de você. Então a fé, ela tem esse poder de mudar, é a fé que procede do coração, mas é aquela que não muda só a nossa vida, mas vai mudar também os nossos relacionamentos. É a fé que vem revestida do amor a Deus por quem Ele é, mas o amor que também nós vamos refletir na vida do nosso próximo. É a fé que dizemos tem Deus, que em primeiro lugar vai impactar a nossa vida, vai transformar a nossa vida, e automaticamente a nossa fé vai respingar na vida de alguém. O que Deus estava falando para o seu povo era: não adianta vocês trazerem sacrifícios pelos pecados sem arrependimento e sem mudança de vida. É pessoas que ainda têm a cabeça de que é num lugar que a adoração acontece, e vem daqui a pouco para um prédio como esse, e sai daqui: bom, eu estou quites com o homem lá de cima. Estive lá hoje, marquei meu pontinho, fiz minhas oraçãozinhas, entreguei minha oferta, agora eu posso sair, posso pecar de novo, posso adulterar, posso mentir. É isso. Deus está dizendo: não serve. A fé que nós recebemos dele é para transformar a nossa vida, impactar a nossa história. A fé só faz sentido quando Deus transforma o meu e o seu coração de dentro para fora. É a fé que nós esperamos, é aquela que é capaz de dar amor por reconhecer quem Deus é. Então a fé que não é capaz de afetar os nossos relacionamentos de gente como a gente, Deus está dizendo: eu não quero, isso para mim não serve. É dura essa palavra. Pensa numa palavra dura. Uma fé que eu estou dizendo que eu tenho em Deus, mas que não afeta o outro, Deus está dizendo: não serve. Você não sabe nada, você não me conhece. Que tipo de fé é essa, então, que nós dizemos ter em Deus, mas nós temos uma listinha, selecionamos o tipo de pessoas a quem vamos amar e quem não vamos amar. Nós selecionamos: essa aqui serve para a minha vida, essa não serve, essa eu amo, essa eu descarto. A fé que Deus derrama sobre a nossa vida é para nos dar a capacidade de amar a todos, independente da sua condição, de onde mora, como vive, o que fez ou o que deixou de fazer. Eu me perdia muito nisso aqui, igreja, porque no meu início de caminhada com Deus, eu olhava para Mateus 5, versos 23 e 24, que diz assim: portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, ou seja, no lugar da adoração, né? E aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, e ficar: meu Deus, mas o que tem a ver eu pensar que o meu irmão tem, eu não vou adorar? Isso era uma crise para mim. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso aqui dava um nó na minha cabeça, de que agora a minha adoração dependia de como o outro ia estar comigo.
E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, é que quando eu e você entregamos o coração e a vida, a gente precisa saber que dentro do coração tem sentimentos, tem atitudes, tem valores. E Deus quer mudar isso. Então a hipocrisia, eu ia ofertar o meu culto a Deus, quando lá no meu consciente, eu sei que alguém tem alguma coisa comigo. Falar nisso, deixa eu já abrir um parênteses aqui, eu estou bem com todo mundo. Agora, se você tiver alguma coisa, por favor, me procura, eu não quero atrapalhar o teu culto e nem o meu. Mas eu estou legal com todo mundo. Mas é essa consciência de adoração que Deus espera da gente. Você vir aqui não tem que estar evitando de cruzar o irmão num corredor ou outro, de não cumprimentar. Meu Deus, que igreja é essa? Então isso era um complexo para mim. Então envolve sentimento, adoração, a gente entrega isso também, entrega atitude em relação ao próximo, aquilo que daqui a pouco ele está sentindo. E a palavra então vai dizer, Romanos 12, verso 18, que o que depender de mim e de você, tem de paz com todos os homens. O que depender de você, tem de paz com todas as pessoas. A fé que eu confesso ter em Deus passa por isso, amar mais minha esposa, meus filhos, meus familiares, meus vizinhos. Eu aprendi que no caso dos vizinhos, os vizinhos se convertem primeiro a nós e depois a Deus. Parou para pensar nisso? Que a gente está esperando um milagre lá, não, diz que ele vai se converter a nós primeiro, depois a Deus. Você que é empresário, que tem os seus empregados, ou pessoas que você gerencia, tem pessoas que estão debaixo da tua liderança, você considera essas pessoas, elas têm o teu apreço, o teu respeito, a sua consideração, a sua valorização, porque isso vale muito mais do que o cheque que você assina no final do mês como pagamento para aquela pessoa. A fé passa por isso, de modificar a vida, passa por você, então olhar para dentro de você e perceber as coisas que Deus está mudando dentro de você. Tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, agora com a capacidade de amar pessoas. Se eu e você já temos essa consciência que tudo que nós temos na nossa vida não é nosso, nós somos apenas mordomos daquilo que Deus confiou às nossas mãos. Então o que o Espírito Santo está falando hoje é foge de uma fé vazia e egoísta, porque se Deus olhar para o meu e o seu coração e encontrar esse tipo de fé, que nós só pensamos na gente, Deus está dizendo, eu rejeito, isso para mim não serve. A fé precisa impactar pessoas. Segundo ponto, a adoração genuína é composta pela fé que dá ou que produz amor. É a fé revestida de amor a Deus e ao próximo. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Olha que interessante, Deus está dizendo que me ama, mas não está amando com quem você está se relacionando. Deus está, cara, não bate para mim, essa conta não fecha. A maior expressão de amor que eu e você podemos dar para Deus é quando nós amamos o nosso semelhante, o nosso irmãozinho. E Deus vai olhar, você me ama. É quando Deus dá esse gesto, por meio de Jesus, João 3,16, que a maior expressão de Deus, de amor para comigo e com você foi o quê? Dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a fé que dá e produz amor, ela tem esse poder de nos mover, de nos levar em direção ao outro, pensar no outro. A nossa dedicação de amor a Deus passa por isso, pela nossa consciência de que tudo que nós fazemos é por amor a Deus, mas quando o nosso serviço está atrelado com a comunhão com Deus e com nossos irmãos. Esse é o filtro, essa é a vara de medir do Deus Todo-Poderoso,
que quando nós temos essa capacidade de amar uns aos outros, nós estamos promovendo alegria aos olhos e ao coração do Pai. Serve para você essa adoração? É muito fácil eu e você trocarmos o serviço por ativismo, é fácil trocarmos pessoas por coisas, trocarmos serviço por uma entrega genuína de consciência e de amor a Deus. Então, a adoração que não produz amor a Deus e ao próximo, Deus está dizendo, eu rejeito, para mim não serve. O nosso serviço a Deus é uma expressão do quanto amamos. Quando entregamos a nossa vida, somos revestidos de amor do Pai e somos capazes de amar o próximo. Deus é a fonte de amor. Eu já contei isso aqui, que nos meus primeiros meses de conversão, dentro de uma comunidade terapêutica, isso no ano de 1994, eu perguntei para um pastor, mas pastor, eu tenho um ódio muito grande do meu pai, como é que é isso? Não dá para amar a Deus sem ter que perdoar? Não dá para separar essas coisas, não. Que é fácil amar quem a gente gosta, né? Mas é difícil amar quem nos machucou e nos feriu. Mas o amor que Deus derrama sobre nós, derrama também a capacidade da gente amar pessoas difíceis ou com problemas. O Espírito Santo faz isso em nós. O amor não pode parar em você. O amor que Deus derramou sobre a nossa vida, ele precisa respingar, ele precisa alcançar alguém. Tudo aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, de alguma maneira, precisa ser um canal de bênção para abençoar a vida de pessoas. Eu recebi uma visita, tive um encontro com uma pessoa. Ele é um empresário da nossa igreja e ele tem uma fábrica. Ele tem, eu acredito, quase 2 anos de conversão. E ele me procurou para dizer, pastor, eu tô arrumando um cantinho lá da fábrica. Eu quero deixar bem bonitinho. E eu queria muito que a gente pudesse, próximo da fábrica, tem uma comunidade carente, eu queria muito que a gente pudesse desenvolver um trabalho com crianças lá. E eu quero entregar isso para Deus, não só isso, mas a gente poder dar alguma alimentação, entregar mais alguma coisa. Gente, eu escuto essas coisas, meu coração, porque é isso. É quando você experimenta a fé e o Espírito Santo já diz, vamos lá, está sendo amado, mas quem você está amando? Para quem você está dando algo que Deus confiou nas tuas mãos? Deus vai fazendo isso. Essa capacidade da gente amar o outro. 3, a adoração genuína é aquela que gera busca por uma vida de santidade. Verso 13 e 14, vamos ler do livro do profeta Isaías. Ele diz assim, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio, tornam-se um fardo para mim e não suporto mais. Quando a gente experimenta então essa vida de entrega, de conversão a Deus, Deus nos coloca no outro trilho, que agora é o trilho da santificação. E aí, é engraçado que eu vou falar, mas eu escuto algumas coisas que são engraçadas, não sei se isso acontece comigo. É o cara que se justifica então atrás de uma frase ou de um versículo, para ele não viver a santificação. Ele diz assim, pastor, eu estou nessa igreja aqui porque tem a placa lá, proibido a entrada de pessoas perfeitas. E eu sou imperfeito, por isso que eu estou aqui. Falei, tem alguma coisa errada com isso? Não, né? Mas, querido, não quer dizer que você vai morrer imperfeito. A gente precisa deixar isso claro. Você chega imperfeito aqui. E o Espírito Santo vai modelando a gente e vai melhorando a gente como discípulos de Jesus, amém? Não se apega a isso e diz, eu sou imperfeito.
querendo uma prerrogativa para pecar, e não mudar, e não buscar a santificação. Aí tem aquele que diz, mas pastor, eu sou pecador. Todos nós somos. Mas eu quero acreditar que o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou, e fez de mim e de você uma nova pessoa, que agora quando nós andamos e vivemos nessa terra, nós andamos com temor ao Senhor. Aí tem aqueles que vão para a autopiedade, dizem, pastor, eu não consigo deixar esse tipo de pecado, coitado de mim. Não, ninguém vai ter dó de você. O Espírito Santo habita em você. A plenitude da vida de Deus está em você. Então todo o potencial, toda a força, graça, discernimento para você vencer qualquer tipo de pecado, o Espírito Santo vai dar para você. Você não é fraco não. Você é forte, porque o Espírito habita em você. Aí tem os mais arriados, né? Que diz assim, mas pastor, a carne é fraca. A carne é fraca. Aí eu conto as historinhas que eu conto lá em casa e que eu ouvi mais de 20 anos atrás, que diz que missionário pregou para índio. Índio entregou a vida para Jesus. Passou uns dias, missionário perguntou, índio, como é que índio se sente depois que entregou a vida para Jesus? Índio respondeu, índio sente que tem 2 guerreiros dentro de índio. E missionário perguntou, qual é o que vence? Índio respondeu, vence aquele que índio alimenta mais. Vence aquele que índio alimenta mais. O que você alimenta mais? O teu espírito ou a tua carne? Ela precisa ser consagrada, queimada, né? No meu tempo do... Bom, deixa para lá. Eu ia soltar uma do reteté, mas deixa para lá. No meio batista isso não é bom. Não vai soar bem. Mas pessoas, então, vamos lá, gente, desculpa, eu que fiz vocês perderem o foco. Então, eu não consigo, esse papo que eu não consigo não é verdade, o Espírito habita em você. Você pode sim. Então tem pessoas que confundem arrependimento com remorso. Remorso é você reconhecer um erro, mas não ter atitude para mudanças. Arrependimento é você reconhecer que você é pecador, que você peca, e que todo pecado, antes de ferir ou machucar qualquer pessoa, você e eu machucamos e ferimos o coração de Deus. Mas quando o nosso arrependimento é genuíno, é verdadeiro, nós lutamos para abandonar o pecado, para colocar cercas na nossa vida, na nossa jornada, para não pecar contra o Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz que Ele é santo, então nós devemos ser santos também. Então a adoração que não é capaz de produzir santificação, Deus diz, olha, tenho prazer. Eu e você, nós não podemos banalizar a graça. Eu acredito que no caminho da santificação, eu e você corremos o risco de uma hora ou outra tropeçar, cair, mas com arrependimento e graça o Espírito vem, te levanta, volta, vamos de novo. Agora não pode pegar essa prerrogativa de que eu e você podemos errar e banalizar a graça, sabendo que é pecado e quer pecar. Eu tive um papo com um dos filhos em casa na sexta-feira, um tempo de qualidade muito bom, na academia. E ele, pai, e se eu pecar, mas lá no meu íntimo... Eu não estou querendo pecar, mas eu pequei. Me explica isso melhor. E eu estava falando para o meu filho assim, cara, você não pode, se Deus já deixou algumas coisas claras para você, que isso é errado, é pecado, ponto, faz curva, põe cerca, muda. Não vem com a cara lavada que você vai cair naquilo ali, daqui a pouco vai pedir perdão, e a graça perdoa, vale tudo. Não faz isso com a graça de Deus. Não banaliza ela. É de graça para a gente, mas para Jesus teve preço. Teve a vida dele. Olha o que Hebreus 10, verso 26 diz. Esse verso acho que não está aí, Tércio. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O que você entende disso daqui? É tão simples isso aqui. Se continuarmos a pecar, ou seja, deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, ou seja, você já conhece a verdade, agora você vai usar da verdade e vai sair pecando de maneira... Não, porque aí ele está dizendo o seguinte, olha a sentença aqui, já não resta sacrifício pelos pecados. É como que você estivesse dizendo o seguinte, olha, a morte de Jesus para você, cara, não surtiu efeito. Você está banalizando a morte do seu Senhor? Porque você já conhece a verdade, que Ele foi na cruz, morreu por você, e agora você quer viver. E aí o 27 é pesado. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Está falando isso, de juízo, de condenação, para aqueles que querem banalizar a graça. Então não podemos usar dessa prerrogativa de que tudo é graça, e agora eu abuso dessa graça pecando de maneira consciente contra Deus. Não. Todo pecado ele tem a sua consequência e tem o seu preço. Se você cometer ele de maneira voluntária, você vai ter que arcar com as consequências dele. Porque o Espírito habita em você e te dá a consciência de dizer aquilo que é certo e que é errado. Para mim e para você. Quarto e último. A adoração, ela também passa pela oração. Verso de número 15, 16 e 17. Isaías capítulo 1, verso 15, 16 e 17. Ele diz assim: quanto a vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de você os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações. Forte isso aqui, né? Deus dizendo que a gente vai orar, vai multiplicar, e Ele pode falar, não estou ouvindo nada, eu não quero ouvir, vou virar o rosto. Verso 16, 15 ainda. Esconderei de você os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpe-se, removam suas más obras, para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Queridos, a adoração, quando então o profeta está chamando a atenção do povo para essa exortação, era o povo então que entrava no templo, lembra, ali tinha um prédio, tinha um lugar de adoração, e levantava as mãos para orar, e Deus dizia, mas por que vocês estão levantando a mão para orar, e essas mãos estão manchadas de sangue? Para que levantar a mão para orar, se o necessitado está passando necessidade, e a tua oração não tem poder de te levar para uma ação? Para que orar se você não vai promover justiça e socorro? E é interessante que quando você olha o contexto de viúva, de órfão, no Antigo Testamento, está trazendo um retrato de uma sociedade. Então, quando a gente olha para o nosso estado, ou para o Brasil, para o nosso país, e a gente, às vezes, algumas igrejas ou pessoas entendem, não, pastor, mas aquilo lá é o Estado que tem que fazer, não. Deus está dizendo que tem pessoas que estão dentro de um sistema corrupto, e essas pessoas, de alguma maneira, elas precisam ser salvas, elas precisam ser resgatadas. Então, o conceito da viúva é o conceito daqueles que não têm quem ajude-os, quem clame por eles, quem estenda a mão sobre eles. Então, Deus estava indignado porque Ele estava olhando para o povo dele, que estava levantando a mão para orar, mas não tinha justiça, não tinha socorro. Então, para que oramos? Se a nossa oração não vai produzir ação de ajudar alguém,
de se mexer. Era isso que Deus estava questionando. Então a nossa oração é para que os nossos olhos sejam os olhos de Deus para enxergar aqueles que sofrem. Você crê nisso? Que a nossa boca é a boca de Deus para denunciar o pecado, mas que também é a boca de Deus para proclamar salvação, cura, libertação para todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Amém? É ter o coração de Jesus para repartir o nosso pão e ser as mãos de Deus que tem poder para abençoar pessoas. É para esse tipo de vida que o Pai nos convida a viver. Se não for para isso, a nossa oração não vai tocar o coração de Deus. Eu quero concluir. Então a oração, ela tem esse poder de não só falarmos coisas para Deus, de expressar os nossos sentimentos, mas também promover em nós uma ação, uma atitude em relação a Deus e ao nosso próximo. Eu estava segunda-feira no presídio Madre Pelletier. Para quem não sabe, a nossa igreja desenvolve um trabalho dentro daquele presídio. Eu estava lá numa roda com aquelas apenadas, tomando um mate, pregando a palavra, um lugar reservado que eles cederam para a igreja. E há 2 semanas atrás eu tinha ouvido um sonho de uma irmã da nossa igreja. Eu estava repartindo esse sonho com aquelas mulheres. E o sonho dessa irmã era o seguinte: ela falou, me chamou, falou, pastor, eu estou sonhando que eu preciso vender a minha casa. Deus está falando isso comigo. E eu preciso comprar um lugar maior, eu já tenho o lugar. E o meu sonho é montar nesse lugar uma escola profissionalizante para poder ajudar pessoas de baixa renda, pessoas que precisam de um empurrão para a vida, de se achar no mercado de trabalho. E eu estava repartindo isso com aquelas apenadas, e uma delas olhou para mim, pastor, o senhor está falando que tem alguém lá fora que está pensando na gente. Eu falei, tem. Aí daqui a pouco eu vejo uma outra, pastor, vai ter curso de padaria lá, porque eu sonho em fazer bolo, pão. E eu fui vendo os sonhos sendo resgatados. Eu falei, pela fé vai ter. Porque esse é papel da igreja, é trazer esperança para as pessoas. Eu disse, vocês não vão precisar voltar para o tráfico, para o crime, porque a igreja de Jesus está na cidade. Satanás perdeu a guerra, essa igreja de Jesus. O povo de Deus vai se movimentar e o nome de Jesus vai ser proclamado nessa terra. Nós vamos olhar para as pessoas com os olhos de Deus e dizer, tem jeito sim, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. A nossa fé diz isso, que a fé pode transformar vidas. E eu disse para aquelas, orem por essa irmã, dê o nome da irmã para ela. E uma delas, pastor, pode deixar que o nome dessa irmãzinha vai estar no joelho agora. Eu falei, não se preocupe, os recursos Deus vai mandar. Daqui a pouco você está ouvindo isso, quem sabe você não pode contribuir com esse sonho. Dizer, Deus, eu quero sonhar isso junto. O Senhor tem me dado tantas coisas e agora eu preciso de alguma maneira entregar isso para o Senhor. A oração precisa produzir isso. Isaías capítulo 29, verso 13, ele diz, por isso o Senhor disse, pois que este povo que se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de ordens aprendidos de cor. Isaías capítulo 1, verso 18, ele diz, venham, vamos refletir, Deus nos chamando para um bate-papo, vamos conversar. Vamos arrazoar, ainda que os seus pecados
sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Queridos, o que está aí na tua vida que o Espírito Santo está falando, venha? O que tem aí que eu não posso mudar? O que é que está de tão imundo, de tão sujo, que o Espírito Santo não pode fazer aquela bela faxina na tua alma? O que tem de tão tenebroso no teu coração, que o Espírito Santo não pode derramar paz sobre a tua vida? Ele quer fazer isso nessa noite comigo e com você, amém? Nós vamos concluir, vamos ficar em pé. Eu quero te convidar para esse tempo. Eu quero concluir dizendo que eu acredito que a adoração que Deus espera de mim e de você é essa adoração genuína, aonde nós vivemos a fé que muda a nossa vida, vivemos a fé que é capaz não só de reconhecer o amor que Ele derramou sobre nós, mas agora a capacidade que nós temos de dar amor também. É a adoração que não me faz mais ser o mesmo. Eu ando e vivo buscando a santificação porque Ele é santo. Eu não banalizo a graça. Eu respeito e vivo a graça com o temor do Senhor. Mas eu também quero desafiar você que a oração, ela precisa produzir ação. Que sabe, tem coisas que estão aí no teu coração e Deus está falando, você já orou tanto por isso. Será que não chegou a hora de agora você agir? Você ter atitude? Já deu de orar. Tem coisas que assim deu. Agora age. Agora é ação. E quando Deus olhar o nosso coração, Ele não vai rejeitar a nossa adoração. Quando todas essas verdades tomarem o nosso coração. Amém? Nós vamos adorar o Senhor. Se o Espírito Santo falou e você quiser ser ministrado, sai do teu lugar. Nós vamos pedir que o Espírito ele venha de uma maneira tão pessoal para você. O que Deus disse? O que Ele falou com você? E o que você vai fazer a respeito disso? Você, amigo, que talvez está aqui pela primeira vez e ainda não tomou a decisão de abraçar essa fé viva em Jesus, a gente quer te chamar para esse desafio também. Entrega o teu coração à vida ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? Vamos adorar, mas permita que o Espírito continue. Não saia da mesma maneira como você chegou, mas saia dando algumas respostas para o Espírito Santo nessa noite, amém? Esse é o nosso Deus, o leão pode vir em nome de Jesus. Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. E o mundo há de render-se a Mais uma vez, cante comigo. Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele.
Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Nós queremos ser essa igreja que nos próximos 10 anos é uma igreja que reconhece que a adoração que chega com alegria, com expressão de amor ao teu coração, é quando a nossa vida está rendida ao Senhor. É quando o teu Espírito tem essa liberdade de fazer em nós tudo aquilo que é teu sonho, Senhor. Pai, nós queremos consagrar a vida agora de cada amado teu aqui na frente. O Senhor conhece a vida, o coração, o desejo. Pai, ministra, transforma no poder, na autoridade do nome que é sobre todo nome, o poder do nome de Jesus. Continua derramando sobre nós, Senhor, toda a graça que precisamos para viver nessa cidade, com os nossos desafios, com as nossas batalhas, de lutar mesmo contra principados e potestades, mas saber, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nos dá uma semana de vitória na tua presença. Nós clamamos e oramos por isso no poder do nome que é sobre todo nome, o poder do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.